Olá a todos, estamos aqui mais uma vez nos nossos concertos didáticos e este então dedicado aos instrumentos de sopro, a flauta, as flautas, né? E para isso temos aqui presente um dos maiores especialistas em flautas do mundo, um dos precursores inclusive, né, da flauta, do movimento de música antiga no Brasil, o maestro Ricardo Cange, que vai nos brindar, mostrando, explicando, conversando um pouco sobre esse maravilhoso instrumento. E também gostaria de agradecer a todos vocês que estão em casa assistindo esses nossos concertos, agradecer ao Goethe-Institut, que é o nosso grande apoiador institucional, agradecer aos nossos apoiadores e mecenas, que graças a eles esses concertos são possíveis. Então, Maestro Ricardo... É um prazer estar aqui com você. Exatamente, era o que eu ia falar também. É um grande prazer. E o nome Ricardo Cange é um nome que ecoa no mundo inteiro, né? A gente, em música antiga, quando a gente fala, encontra o pessoal na Europa toda, Itália, sempre, Maestro Cange é brasileiro, você é brasileiro, como Maestro Cange. E nós queria hoje entender tudo que eu sempre quis saber e nunca tive coragem de perguntar sobre as flautas. Muito bem, vamos lá. Eu trouxe aqui várias flautas, tem o flauto traverso, a flauta transversal barroca e as flautas doces. Eu tenho aqui 3 tipos de flautas doces. A flauta contralto, a normal, antigamente era chamada de common flute, a flauta comum, e a partir dela as outras flautas eram nomeadas. Então você tinha a flauta em quarta, a flauta em quinta, tinha a voice flute, que é uma flauta mais grave, mas isso já falaremos em detalhe. Isso é uma coisa interessante, um pouco da nomenclatura. A gente quando fala em flauta, né, quando a gente vê sempre alguns apoiadores até, ou nosso público, às vezes pergunta, traverso, o que é o traverso? Então... Pois é. Bom, para começar, a flauta transversal é o instrumento mais antigo que se conhece. O primeiro exemplar descoberto foi de 40 mil anos atrás. Nossa! E a flauta, na verdade, é um instrumento muito simples. Você pega um osso, que já é oco por natureza, ou então um pedaço de bambu, faz um furinho e, se você consegue, faz mais alguns outros, daí você tem uma flauta. É um instrumento bastante simples, mas complicadíssimo para tocar. Exatamente. Bom, e a flauta, então, foi se desenvolvendo. Na época medieval e na Renascença, elas eram feitas em um pedaço, eram feitas em família. Tinha as menorzinhas, como nas vozes humanas. A soprano, contralto, tenor e baixo. A soprano era mais ou menos assim, a contralto assim, e a tenor assim, e a baixo maior. E eram cilíndricas, completamente lisas, cilíndricas, com 6 buraquinhos. E depois, no século XVIII, elas começaram a ser feitas em 3 partes, ou em 4 partes, como é essa, e tomaram uma forma cônica que facilitou a emissão de mais notas no agudo e um equilíbrio maior da sonoridade. Essa daqui, então, é uma flauta típica do século XVIII, feita lá por 1740, uma palanca, um modelo italiano, e ela então tem 6 furos e um sétimo com a chave, porque a chave existe para você, senão você não consegue alcançar o 7º buraquinho. E então existiam dois tipos de flautas no período barroco. A flauta doce e a flauta transversal. E para diferenciar uma da outra, era chamada flauto traverso, ou então German flute, a flauta alemã, ou então flûte traversière, flauta transversal. Então virou assim, abreviadamente, foi chamada de traverso. La traversière ou il traverso. E muita gente pergunta,
De onde vem esse nome, traverso? Será que não é travesso? Não, travesso é o menino travesso. Na flauta é traverso, flauta ou traverso. E uma grande diferença, bom, ambas se chamam flauta, mas uma grande diferença das duas flautas é que essa flauta transversal é bem mais simples de ser feita, de ser elaborada, de ser fabricada. Você só faz um buraquinho de embocadura e o resto buraquinhos de notas, né? Agora, como que o som é produzido numa flauta? Então você tem um buraquinho redondinho e você tem que soprar nessa quina de lá, soprar, fazer com que a coluna de ar, que é um sopro bem delicado, bem fininho, como se você fosse soprar uma vela delicadamente, e você tem que soprar, fazer com que a coluna de ar seja dividida para cima e para dentro do buraquinho. É como as crianças que brincam na garrafa. Na né? garrafa, garrafa de refrigerante. Você pode tirar um som lá. Então aqui você tem uma coluna de ar aberta do sopro, né? Quer dizer que não é todo mundo que de repente pega uma flauta e consegue tocar. Eu me lembro que quando eu comecei, o João Dias Carrasqueira, ele me deu só a cabeça da flauta. Toma e vai treinando na cabeça da flauta até conseguir fazer um som legal. E com isso, você tendo essa coluna de ar aberta, você tem a possibilidade de variar essa coluna de ar. Você pode soprar mais para cima, pode soprar mais para baixo, mudando a afinação. Mudando a afinação, você consegue fazer a dinâmica, que é uma coisa que difere completamente a flauta transversal da flauta doce. Então você tem aqui. Você tem essa possibilidade de fazer o forte e o piano. Às vezes até a flauta transversa, mesmo a flauta transversa barroca, é erroneamente entendida como uma evolução da flauta doce, mas não, essas famílias, pelo contrário. Completamente diferentes. Chama flauta, mas não é a mesma coisa. Chama flauta, tem buraquinho, você tem que soprar, mas não é o mesmo instrumento. E a emissão da flauta doce, assim, como o som é feito, então, na flauta doce? Então, a flauta doce é um instrumento que começou a aparecer no século XI, século XII. Por quê? Porque é de uma construção bem mais complicada. Você tem que tampar aqui com um bloco de madeira, quer dizer, não é aberto como na flauta transversal. Tanto é que na flauta alemã, né, na Alemanha se chama Blockflöte, né? Blockflöte, flauta block, né? Flûte à bec em francês, né? Flauto dolce em italiano, flauta doce em português. Ela é um nome muito bonito, né? Flauta doce. Então, você então tem que fazer a cabeça do instrumento, daí cavar um túnel em cima, depois fazer o lábio da flauta, que é a quina onde o ar é dividido e é produzido o som. E para isso você tem que fazer um bloco. Então você tem uma coluna, um túnel de madeira não flexível que sopra na quina de madeira, que é o lábio. É como na construção de um órgão, os tubos de um órgão. Só que então, no tubo do órgão, você aperta a tecla, uma determinada quantidade de ar vai para aquele tubo, que não pode ser nem mais nem menos, senão vai desafinar, e não tem variação, né? Exatamente. Aqui também não tem variação de afinação. Se você vai soprar mais ou menos, vai desafinar. Quer dizer que então é uma coisa que você não pode fazer. E como que se faz, como você tem um vídeo maravilhoso, seu tocando com a orquestra do século XVIII, concerto de Bach,
E a gente lá escuta tanta dinâmica, né? Tanto fraseado. Pois é, aí já é uma coisa bastante mais elaborada, que você tem que trabalhar segundo as técnicas do canto. Porque o cantor, ele tem que usar a caixa craniana como caixa de projeção de som, de ressonância. Então, se você sabe usar isso, você tem essa possibilidade de fazer um pouco de dinâmica. Agora, o instrumento já vem pronto. Qualquer criança sopra, sai um som. Você põe para fora da janela, sai um som. Então, isso é o perigo, né, das pessoas não levarem em conta a necessidade de uma técnica de ressonância. Então, você pode, se você usa a sua caixa craniana como ressonância, você pode usar mais e menos. Então você tem um pouco de possibilidade. Se você sopra um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você tem uma dinamiquinha. E se você usa mais de ressonância ou menos ressonância, você ajuda essa pequena dinâmica. Por isso que a flauta transversal ganhou o seu lugar na orquestra em meados do século XVIII por causa dessa possibilidade dinâmica, né? Então, as peças que exigiam dinâmica e potência usavam a flauta transversal. Uma peculiaridade da flauta transversal é a possibilidade de fazer diferentes notas, sustenidos e bemóis. Isso era uma coisa bastante irregular na flauta. Você tem então os dedilhados normais, que são simplesmente abrindo um buraco e deixando o resto aberto, ou então os bemóis sustenidos. Então você tem esse tipo de diferença. Se você não faz nada, desafina. Então você precisa controlar isso. São os dedilhados de forquilha, né? Os dedilhados chamados de forquilha, né? Que era assim, uma forquilha. Agora, por exemplo, já nas peças clássicas, pega Mozart, Haydn, Beethoven, onde então eles queriam que você tocasse um sol sustenido forte, mas não tinha, não era impossível. Se você ia tentar fazer um sol sustenido forte, era uma aberração, uma violência, e não dava certo. Então, o que eles fizeram? Começaram a inventar chaves para evitar os dedilhados de forquilha. Então, você, em vez de ter um Fá forquilha, você tinha um Mi, daí você apertava uma chavinha com Fá. Então, ficavam com buracos abertos. Então, isso daí facilitou muito a sonoridade do instrumento, mas complicou muito a técnica, porque você tinha que fazer estrepolias para conseguir. Inclusive, na época também, né, era uma grande discussão, né, se você usava sempre as chaves ou se você usava somente, né... Então, Grenzer, lá por 1785, fez uma flauta realmente com várias chaves, com 7 chaves, e daí tinha os conservadores e os modernistas.
Os modernistas queriam usar a chave o tempo inteiro para ficar um som diferente. Os conservadores queriam usar a chave só quando necessário. Por uma certa esperteza ou uma comodidade, não se sabe. Eu acho que isso complica bastante a escolha do dedilhado numa flauta com chaves, uma flauta clássica. Então você sempre precisa saber o que dedilhado você vai usar. Às vezes é necessário marcar na partitura que dedilhado você vai usar para não se confundir na hora. Eu acho que deve ser usado só quando necessário. Porque justamente esse som mais homogêneo, mais igual, que por um lado pode parecer uma vantagem, é uma grande desvantagem com relação ao timbre, ao som, porque perde as cores, né? Perde os efeitos justamente, né? De Claro cada que tonalidade. Um Bach, ou um Handel, ou um Telemann, ou um Vivaldi, sabiam o que eles estavam fazendo. Exatamente. Se eles escreviam em Mi bemol maior, ou em Ré maior, a flauta é em Ré. A tonalidade de Ré maior, para ela, é beleza, está em casa. Super brilhante, né? Agora, quanto mais bemol você vai pondo, mais escura começa a ficar a sonoridade do instrumento. Então, você tem... Isso é uma riqueza, né, do ponto de vista estético. Exato, porque as tonalidades tinham seus significados. Uma era mais brilhante, outra mais heróica, outra mais sensível, mais delicada e tal. Então, por exemplo... Né? Você tem diferentes sonoridades na flauta. E depois, como era muito difícil aquela história de 7 chaves e tal, complicado, daí Theobald Böhm, em 1834, finalmente desenvolveu uma flauta, a flauta Böhm, a flauta moderna, o sistema de flauta moderna, com muitas chaves. Não se tinha mais buraco aberto, era só chave, e que facilitava muito a cromática, porque a cromática aqui é praticamente impossível de tocar assim agilmente. Mas daí com a flauta moderna, isso se resolveu. Mas daí ficou tudo igual. Se o sol sustenido, o sol natural, tanto faz. Si natural, si bemol, tanto faz. E assim vai. Então, ganhou-se a agilidade, né? Mas perdeu-se essa diferenciação de sons. Cores, né? Cores, né? Se a gente... Por exemplo, sonata em si menor, de Bach. Então você tem que ir maneirando a sonoridade para compensar as desafinações do instrumento. Mas isso é um charme. Se você toca isso numa flauta moderna, não tem diferença nenhuma. É como que nem um trem que vai. Um trem desgovernado, né?
Eu achava muito interessante quando eu era criança e via a flauta moderna, né? E lá pelos anos 90 começou, porque a flauta moderna é toda de prata, né? Toda de metal, né? Ou banhada a ouro, depende. Mas Não, ouro mesmo, ouro maciço. Maciço de ouro ouro. maciço, que é isso por causa da sonoridade, que o ouro tem outras sonoridades. E as flautas modernas também é feita hoje em dia em madeira, que tem outra sonoridade. Madeira, prata, prateado, as flautas mais baratas, ouro, platina até se faz. Uau! É. Eu achava que era só banho, mas lá pelos anos 90 eu comecei a assistir vídeos, não de orquestras barrocas, mas de orquestras modernas, usando a flauta Böhm, né, a flauta moderna tradicional, só que em madeira, né, e com as chaves. Eu via aquele monte de chaves, assim, para mim pareciam aqueles aparelhos ortodônticos, né, era uma coisa muito feia. E aí, quando eu vi uma flauta barroca, assim, eu disse, uau, que lindo, né, assim, Eu comecei estudando flauta moderna. Toquei em orquestra, toquei na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo por 4 anos. Do Teatro Municipal, né? Do Teatro Municipal. Eu era segunda flauta e piccolo. Só que eu mal tinha começado a tocar e não tinham outros flautistas, então eu entrei. Eu tinha 17 anos. Uau! E daí toquei sinfonias de Beethoven, Tchaikovsky, Brahms, concertos para piano, Chopin, Grieg, música de balé. Foi muito bom para a minha cultura, para o meu desenvolvimento musical. E eu daí comecei a me interessar. A minha professora de piano tinha me mostrado a flauta doce, quando eu tinha 12 anos. E daí eu fiquei louco pela flauta. E daí logo comprei uma flauta e ela me ensinou um pouquinho e eu aprendi meio que sozinho o resto. Daí eu conheci uma senhora americana que era esposa de um matemático que foi trabalhar no ITA lá em São José dos Campos. Ela tocava flauta doce, me deu umas aulas e tal, e me orientou para ir para os Estados Unidos para uns cursos de férias que tinha lá. E com isso eu me desenvolvi bastante, conheci muita gente, conheci Franz Brüchen, que mais tarde foi sendo meu professor. E com isso, com isso eu fui um precursor da flauta doce no Brasil. Isso fala-se de 1964. Não tinha, e eu fui professor de todo mundo por aí. Enquanto o movimento de música antiga também começava na Europa, né? E aqui nada. E aqui nada, exatamente. Bom, e daí eu tive o conjunto Música Antiga, que era escrito tudo junto com K, e a gente então tinha a vontade, a decisão de desmistificar o concerto erudito. Então a gente tocava em galerias de arte, em bibliotecas, em restaurantes e tal. Claro, a gente fechava o restaurante e fazia um concerto lá. A gente era cabeludo e tal. E também tínhamos... Tocaram na Globo, né? Sim, bom, então, tínhamos como amigo o Rogério Cotzella, que era arranjador do pessoal da Tropicália. E ele, então, por exemplo, Paulo Herculano, que tocava cravo com a gente, era amigo da Elis Regina. O Rogério fazia arranjo para esse pessoal todo, Caetano, Gil, Juca Chaves, Nara Leão. E a gente acabou tocando com esse pessoal todo na televisão. A gente falava, não, a gente toca com eles, o Rogério faz o arranjo, mas a gente também quer tocar uma música nossa. Então a gente tocava. E a gente fez o maior sucesso. Com o quê? E assim vai. Isso daí virou um hit na época. É uma música linda, é uma música do tradicional inglesa, do século XVII. 15, 16, 17, todos os séculos, né? Greensleeve. E com isso a gente ficou famoso. Eu daí fui para a Holanda para estudar com o Franz Brüchen, que eu tinha ficado louco por ele.
Isso foi em 69, finzinho de 69, e acabei ficando 25 anos lá, porque o Franz parou de dar aula e me chamou para dar aula no lugar dele, no Conservatório Real de Haia. Acabei ficando 25 anos lá, trabalhei com grandes músicos e foi uma vida muito legal. Até que eu decidi, em 95, voltar para o Brasil para trabalhar com e para a minha gente, o que me fez muito feliz. É verdade. Não, tê-lo aqui de volta também foi muito importante para o movimento de música antiga aqui no Brasil, né? E acho que hoje em dia também as orquestras têm uma abordagem diferente, mesmo as orquestras modernas, né? De buscar uma interpretação mais histórica, não necessariamente utilizando os instrumentos de época, né? Porque as orquestras modernas utilizam os instrumentos modernos. Mas dentro de uma abordagem de acordo com os relatos de tratados, né, de uma interpretação, de uma estética. Quando eu fui para a Holanda, era no auge do descobrimento da música barroca, da música antiga. E então você era encorajado a usar cópias de instrumentos da época. Eu, inclusive, vendi minha flauta moderna, comprei uma flauta barroca, que era uma porcaria. Naquela época não se fazia ainda bem as cópias, só agora que melhorou. Agora, quer dizer, faz bastante tempo que melhorou, mas naquela época era ainda bastante precário o conhecimento. E tinha um movimento de intelectuais, de compositores e músicos em Amsterdã, na Holanda, era chamado os quebra-nozes. E eles protestavam contra a programação das orquestras, que era sempre aquela coisa, música romântica, música romântica, música romântica. Sinfonia de Beethoven, Carmina Concerto para Burana, piano, essas coisas. Eles queriam, então, que se fizesse música mais antiga e música mais moderna. E música mais antiga com o conhecimento do estilo, que Franz falava. Inclusive, num discurso dele, ele fala que tudo que se faz de Mozart, Beethoven, é tudo mentira. De A a Z, tudo mentira. Os maestros não têm conhecimento e não querem ter. É verdade, ele falava. E então, o que aconteceu foi que, com isso, as orquestras passaram a mudar a programação e não ousavam mais fazer um Handel, ou um Bach, ou um Vivaldi, sem o conhecimento do estilo. Porque, inclusive, não tem nada a ver você fazer um Bach com o sotaque romântico. Perde-se a articulação, perde-se a acentuação, perde-se a motivação de tudo, né? Exato. As pessoas falam muito, às vezes, até que, não, que é um trabalho, esse trabalho não necessariamente de usar os instrumentos de época, mas sim da abordagem barroca, com instrumentos modernos, que é até quase uma... Um exercício arqueológico. Exatamente, que é um exercício arqueológico, então, mas na verdade não, o que a gente está fazendo é simplesmente se aproximar da música verdadeira, de como ela então, foi se você feita. conhece o estilo, você pode tocar essa música como se ela tivesse sido composta ontem, certo? Exatamente. Então ela ganha uma vida, Exato. um vigor. E tem muitos relatos, muitos textos, né, muitos falando, né, de como deveria ser, o que é o bom gosto, né, como se executar. Não era só métodos de instrumentos, né, esses tratados históricos, mas sim falando sobre a filosofia dessa música, né, que é bem diferente do pensamento romântico, né? Exatamente. Agora, houve então esse movimento de tocar com instrumentos antigos e cópias, mas também, ao mesmo tempo, chegou-se à conclusão que, sabendo o que você quer, sabendo como deveria soar, você pode muito bem tocar com instrumentos modernos e fazer com que a música chegue próxima à execução da sonoridade da época. Eu tinha um professor que escreveu um artigo falando: antes uma cabeça original do que um instrumento original. Com certeza. Você precisa saber o que você vai fazer. Exatamente.
Porque às vezes também é muito comum, né? Às vezes o músico moderno, ainda, um excelente músico moderno, um violinista, assim, brilhante, mas ele pega um violino barroco, ele não sabe como Não. tirar não. o som, né? Exato. Não quer dizer porque você tem um instrumento... Eu já vi violinistas modernos tentando pegar um violino barroco e tocar, se deram muito mal. Exatamente. Porque não- Excelentes músicos, né? Não quer dizer que... Sim, sim.
Bom, mas voltando à flauta doce. Então aqui, a flauta doce também era um instrumento que foi muito usado na Renascença e no Barroco. No Barroco ela teve seu auge. Bom, na Renascença ela era feita em famílias, né? Então você tinha desde a flautinha pequena, sopranino, soprano, contralto, tenor, baixo, contrabaixo, grande baixo, etc. E eram tocadas em conjuntos. E isso sempre foi uma característica também das flautas transversais. A flauta comum era a common flute. Bom, a flauta ganhou grande popularidade em Londres, no final do século XVII, começo do século XVIII. Se você... os homens se encontravam nas barbearias, então eles tocavam alaúde ou flauta doce, ou cantavam. Se você queria ser um gentleman, você tinha que tocar flauta doce, em Londres. E a flauta comum era a common flute, a flauta contralto em Fá. Essa flauta, que modelo que é? Essa aqui é uma modelo Danner, que era um construtor de Nuremberg, que foi um construtor que fazia as flautas que Bach, no tempo de Bach, eram usadas. E é também início do século XVIII, né? 1710, 20, por aí. Essa aqui é feita em grenadilha, que é uma madeira preta muito densa. A densidade da madeira funciona como projetor de som. Então, quanto mais dura a madeira, mais, em princípio, mais se projeta o som, né? Então, essa aqui é em Fá. As outras flautas eram chamadas a partir da common flute. Então, era a third flute, a fourth flute, ou flauta em quarta, fifth flute, flauta em quinta, a sixth flute, flauta em sexta, que era, então, Fá, Lá, Si bemol, Dó, Ré, etc. E tínhamos, então, essa aqui é a típica, a soprano em Dó é a fifth flute, flauta em quinta. Daí temos, para baixo da flauta comum, a voice flute, depois a tenor, a baixo, etc. A voice flute era uma flauta que tinha as características de factura da flauta contralto, mas ela era uma terça abaixo. E é chamada de voice flute porque tem a tessitura mais próxima à voz humana e também a qualidade de som mais próxima à voz humana. Lindo, lindo timbre, né? Essa daqui tem essas, ela também, essa aqui é feita em jacarandá. Jacarandá, pela Ela minha... tem marfim osso, né? Também. Quer dizer, isso daqui era usado, esses pedaços de marfim, aqui, aqui e aqui, porque aqui são os pedaços mais delicados da flauta, porque a flauta esquenta, esfria, molha, seca. Então, com o calor, a madeira dilata e aqui, então, tinha o perigo dela rachar. É bem no encaixe, e aqui né? também, bem onde a gente põe a boca e sopra, ela fica mais quente. Então, eles põem pedaços de marfim, que era mais duro, para proteger a madeira. Aqui, aqui, aqui e aqui decorativamente, né, para completar. Sim. Agora, essa daqui isso aqui é marfim sintético. Hoje em dia quase que não se usa mais marfim por motivos óbvios. Exatamente. É. É. Inclusive, Tadinhos dos elefantes, né? a Yamaha, né, que fabrica flautas sintéticas, né, flautas de plástico, ela tem uma cópia bem semelhante, que é de plástico, e você olha, né, assim, ela imita... Inclusive faz-se flautas de plástico, assim,
E até que não são massas, porque esse plástico, imitação de marfim, hoje em dia é feito com uma densidade muito próxima ao marfim. Então, a ressonância do instrumento é boa. E eu lembro uma vez, uma criança estava num concerto, eu não lembro onde é que era, mas a criança falou, eu tenho uma flauta igual, e era uma flauta... Era uma dessas flautas, né? De plástica. Não, a flauta do concerto era uma flauta, né, histórica, uma flauta, né, de madeira, né, de granadilha, de ébano, com marfim. E daí eu, não, mas a tua é de plástico. Então. Mas para ver, né, a Yamaha copiando também o visual, né? Então, e a flauta doce então virou, no século XX, e no século XXI, um instrumento de educação musical. Por quê? Porque a emissão do som é bastante simples. Você pega, sopra, qualquer um sopra, sai um som. Então, é um instrumento de fácil iniciação musical. Na Europa, quase todo mundo toca flauta doce, aprendeu flauta doce na escola. E depois só que passou-se a usar a flauta como um real instrumento, né? Um instrumento de música de verdade. E daí a execução é completamente diferente daquela que a gente aprende na escola. Sim, sim. E o meu professor, Franz Brüchen, foi um grande músico que fez com que a flauta ganhasse um status grande. Por ele ser um grande músico e um excelente flautista, a flauta ganhou um status maior, melhor, né, na vida musical. E tanto o repertório originalmente escrito para esse instrumento, né, para flauta, que não era tocado com flauta, até porque, né, muitos os flautistas, eu acho que ainda não conheciam toda a técnica, né? Isso abriu muitas portas para voltar a se executar esses concertos de Vivaldi que, às vezes, a maioria das vezes, eram tocados com flautas modernas, né? Até... E daí fica uma coisa completamente diferente. E também, no século XVIII, os flautistas pegavam, que tinha muitos flautistas profissionais e tal, eles pegavam música boa, de primeira classe, de Corelli, Bach, Vivaldi e outros, música para violino, e tocavam na flauta, faziam arranjos e tocavam na flauta. E fica ótimo. O John Walsh, né, em Amsterdã, né, Pois é. aí na Inglaterra, né, em Amsterdã, o Etienne Roger, né, Exato. publicava Editores, né, no próprio século XVIII, né. No próprio século XVIII, arranjos para flauta doce. Quer dizer, porque a textura do violino é essa, a da flauta doce é essa, então eles tinham que adaptar a tessitura para que fosse possível tocar na flauta. Mas eu mesmo toquei muitas sonatas de Corelli na flauta doce. Fica melhor ainda. Que maravilha. É isso, então. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez. É um prazer. Prazer que esse seja o primeiro de muitos, né, concertos. E aqui nos despedimos mais uma vez dos nossos concertos didáticos e gostaria de agradecer mais uma vez os nossos apoiadores e mecenas. E se você não faz parte ainda, não é apoiador e quiser ser um apoiador, pode entrar no nosso site www.barbrasil.com. Lá terão todas as informações. Também, se você quiser seguir, receber informações sobre os nossos concertos, tudo está explicadinho lá. Muito obrigado, então, e até um próximo concerto.